Vamos pro que interessa falar do Atlético aqui. Quem quer saber do Bahia hoje, não? A gente quis saber semana passada. Ele foi perder o Cruzeiro e eu já também não tô querendo saber mais nada do Bahia. Ô, Giovana Pires, vamos falar do Galo, porque amanhã tem mais um jogo em casa contra outro tricolor do Nordeste, só que é o Fortaleza. Conta pra gente então, Gil, o que teve no Galo nesta terça-feira, Giovana? Bora lá então, Rafa. Mais uma vez, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha a gente aqui na FM O Tempo. O técnico Filipão tá fechando o último treinamento do Galo lá na cidade do Galo agora, realmente em preparação para essa partida contra o tricolor, o Leão do Pici, o Fortaleza, que vem aí dessa derrota na Sul-Americana, acabou ficando com o vice-campeonato diante da LDU nos pênaltis. Então, o Atlético vai enfrentar aquele adversário que está abatido, mas também pode estar bastante mordido, querendo sim conquistar uma vaga ali na Libertadores. É um confronto direto por essa parte de cima da tabela. Para esse confronto, o Atlético não vai ter 4 jogadores: Bruno Fux, Rodrigo Batalha, Alan Franco e Eduardo Vargas. As 4 peças do Atlético seguem no departamento médico, se recuperando de lesões, então ficam de fora desse confronto importantíssimo para o Galo na Arena MRV. A gente vai poder falar daqui a pouco também sobre a possibilidade, quem sabe, do técnico Filipão repetir uma escalação do Atlético, os 11 iniciais, pela primeira vez na Arena MRV. O cenário pode se desenhar para isso, a gente vai poder discutir essas peças que ele tem à disposição. Breno Galante já está conectado conosco para falarmos aí da expectativa para esse jogo de amanhã, 9:30 da noite. O bicho vai pegar. Galo contra Leão do Pici. Tudo bem contigo, Breno? Qual o seu destaque desta terça? Boa tarde, Rafa. Boa tarde a Giovana, Dimara, Lélio, Seabra, a turma de casa. É o adversário do Atlético, né? Porque é um adversário direto. Você hoje olha na tabela, você vê lá que o Atlético está em 6º lugar com 49 pontos. E aí você procura o Fortaleza, tá em 9º lugar com 42, mas tem 2 jogos a menos, 2 jogos em casa, contra Cruzeiro e Botafogo. Se ele ganhar esses 2 jogos e igualasse hoje os jogos, ele estaria a 1 ponto do Atlético. Então é um adversário direto do Atlético na briga pela Libertadores, um adversário dificílimo. O Vojvoda já tá lá há muito tempo, conhece o grupo, conhece o Atlético, já enfrentou o Atlético diversas vezes. Vamos lembrar que da última vez nesse campeonato, inclusive, foi o 2º jogo do Filipão no comando do Atlético e a primeira derrota do Filipão foi lá. Perdeu por 2-1. Jogo dificílimo, apesar do Fortaleza vir com alguns desfalques, mas é um jogo complicadíssimo que o Atlético vai ter que mostrar intensidade, como foi contra o Fluminense, uma determinação e, claro, né, um objetivo, um só: vitória. Outro resultado fora esse, eu acho que vai ser muito ruim pro Atlético nessas pretensões aí pra vaga na Libertadores, Rafa. Pois é, Breno Galante. Vou girar com os nossos comentaristas aqui também. A Gil vai trazendo as informações. Você falou desse jogo aí do Filipão, foi um sábado à noite, essa derrota pro Fortaleza lá. O Atlético apagadaço no jogo, né, Gil? Horrível o jogo. 2-1. Foi um jogo horrível. Allan Kardec voltou de lesão, né, que tinha lesionado no ano passado, e aí marcou um gol. Eu me lembro que eu comentei esse jogo, não foi? Ah, meu filho, aí você tá querendo demais. Foi sim. Eu falei que eu não lembrei o que eu comi no café da manhã. Hoje você tá querendo lembrar um jogo. Eu lembro que eu estava porque eu estou em todos. Foi um jogo horroroso pro Sarabia. Sarabia foi muito mal nesse jogo. Foi. Sarabia foi muito mal nesse jogo. Falhou, se eu não me engano, ele foi expulso. Eu acho que foi nesse que ele foi expulso. Então foi você. Então foi você mesmo, Zé Abra. Os jogos do ano passado, eu confesso também que eu não me lembro dos resultados de Galo e Fortaleza ano passado. Lembro que em 2021 foi a estreia do Atlético no Campeonato Brasileiro. Começou tomando 2 cocos pro Fortaleza dentro de casa. Foi. Iago Pikachu 2 vezes. O Galo perdeu por 2-1. Na ocasião, eu vou tentar achar aqui os jogos de 2022. Não sei se vocês se lembram aí de cabeça. Agora, no caso... Eu me lembro. Você lembra? Ano passado, o Atlético no Mineirão saiu perdendo por 2-0. Nossa, foi o gol do Vargas no minuto final, no segundo final do jogo, sábado à noite. E 3-2 pro Atlético aqui no Mineirão. Meu pai do E céu. no retorno lá, se eu não estiver enganado, foi empate. Agora, como diria um amigo meu, que já descansa no céu há muito tempo, Viri Gonzer, em termos práticos, Atlético e Fortaleza sempre fazem jogos dificílimos. Então, sabe, eu ontem até falei aqui, eu tô muito preocupado com esse jogo, cara. Porque o Vojvoda, ele é um estrategista, né? Ele sabe armar o time dele pra jogar
atacando ou se defendendo e sabe fazer as duas coisas muito bem, para falar a verdade. O Fortaleza foi perder um jogo aí, ó, depois de muito tempo. Ele ficou invicto umas 10, 11 rodadas por aí. Então é complicado, mesmo a gente sabendo que tem desfalques, né? A dupla de zaga, o Brites e o Tite, por exemplo, não vai jogar, mas é um jogo complicadíssimo esse de amanhã no estádio do Galo, e é pro torcedor fazer a diferença, viu? Eu penso assim. E para falar do Vojvoda, né? O Lélio falava, o Breno, Zil e tudo mais. A gente tem que lembrar que o Vojvoda foi o primeiro treinador que o Atlético buscou, né? O Vojvoda falou não pro Atlético, né? Falou, não, eu vou ficar aqui quietinho e tal. Mas, ou seja, é um treinador que vamos dizer, o sul do país, o sudeste do país já observa há muito tempo. Ele tá lá, já tem, né, uns 3 anos que ele está no Fortaleza, acredito que 3 a 4 anos que ele está no Fortaleza, mas é o treinador que várias das equipes que ficaram sem treinadores ou tiveram problemas nessa temporada procuraram o Vojvoda. E o Atlético foi uma dessas equipes, para você ver a importância que ele tem. Na questão da perda da Sul-Americana, eu acho muito difícil a gente dizer assim, quem é esse Fortaleza que vem para cá? Por quê? Eu acho que eles tiveram uma decepção muito grande lá. A gente via no rosto dos jogadores, né, Gil? A gente acompanhou lá na cabine mesmo, que a gente estava esperando, né, o jogo do Atlético. A decepção foi muito grande, pela forma como aconteceu e tudo mais. Então pode ser que ainda seja esse Fortaleza decepcionado. Depende do trabalho que o Vojvoda vai fazer ou vem fazendo com eles. E pode ser um Fortaleza também em busca mesmo de mais uma chance, de estar em uma competição internacional, em querer provar para todo mundo de Sul e Sudeste a força do futebol nordestino. Então, assim, são duas situações. E eu, sinceramente, hoje não consigo definir que time é esse que vem. Porque se essa decepção, e a gente sabe, gente, grandes equipes, né, de nome e tal, quando elas se decepcionam e saem de uma competição, elas demoram para voltar ao seu normal. E tem o outro fator também, que é o caso de vários desses jogadores do Fortaleza terem sido jogadores que foram rejeitados por grandes equipes e acabaram formando um time importante com o Vojvoda. Então também são jogadores experientes que podem se recuperar de forma rápida. Então acho que é uma grande incógnita esse Fortaleza que vem. O jogo do ano passado, 3-2 pro Galo aqui, 0-0 lá, 24 de outubro de 2022. Acertei. Certa a resposta, Lélia Gustavo. Tá vendo? Bora então falar sobre o jogo de quarta-feira, né? O Atlético enfrentando esse Fortaleza. O entrevistado de hoje na cidade do Galo foi o lateral direito Renzo Saravia, que vem sendo titular do Galo nas últimas partidas desde a lesão do Mariano, que ainda está no departamento médico do clube. O Saravia foi sim expulso realmente naquela partida contra o Fortaleza no primeiro turno desse brasileiro. Ele acabou dando uma entrada mais dura ali no Caleb, que era um meia do Atlético, né? Já foi jogador do Galo, acabou fazendo essa falta e recebeu o cartão vermelho direto. Agora a gente foi ouvir o Saravia falando sobre essa virada de chave do Atlético, digamos assim, depois de 2 derrotas consecutivas na Arena MRV, Cruzeiro e o jogo contra o Curitiba, para conseguir fazer aquela vitória importante em cima do Fluminense. Ele falou o que aconteceu com o Atlético logo depois dessas 2 derrotas para conseguir uma vitória importante contra o Fluminense. Vamos ouvir. Sí, sabíamos que estábamos en deuda con nuestra gente, en nuestro estadio. Quizás nos venía costando mucho de nuestro campo. Intentamos hacer lo que veníamos haciendo de visita, entonces creo que salió bien contra el Fluminense. Sabemos que es de aquí para frente un punto de partida muy importante y vamos a intentar hacer lo mismo mañana, que también es un juego llave para nosotros, para nuestro objetivo, que es entrar en la próxima Libertadores. Tá então, Saravia explicando essa virada de chave do Atlético voltando a jogar em casa e conseguindo uma vitória. Ele fala, se eu não me perdi um pouco nesse espanhol dele, né, nesse portunhol, ele disse: tentamos fazer o que estávamos fazendo como visitante, né? O Atlético conseguindo vitórias como visitante, não propondo tanto jogo, né? Jogando justamente no contra-ataque, e aí conseguiu as vitórias fora de casa, e agora jogando na Arena MRV contra o Fluminense, o Atlético conseguiu repetir esse feito e conseguiu mais uma vitória na Arena MRV.
MRV. Para fechar, em relação ao Saravia, vamos ouvir o que ele disse também sobre justamente o que a gente discutiu aqui no início do programa, sobre o Atlético jogar com um adversário que está mais machucado, está em luto, digamos assim, depois dessa derrota para a LDU na final da Sul-Americana. Ele falou como que vai ser para o Atlético jogar com o Fortaleza, que está chateado por conta dessa derrota na Sula. Vamos ouvir o Saravia. Sabemos el time que tem Fortaleza, es un grandísimo rival, un grandísimo equipo que amanhã acho que va a venir a querer revertir la situación de su último juego. Hicieron un grandísimo juego, perdieron por penaltis, que por ahí es un poco más de sorte, mas acho que va a ser un partido muy difícil, muy duro. Imagino que la Copa Sudamericana para ellos ya ficó atrás, ahora deben tener otros objetivos, mas lo más importante es cómo nosotros comenzamos el juego, y acho que tenemos que hacer muchas cosas que hicimos el juego contra Fluminense y va a dar todo certo para nós. Tá então lateral direito do Atlético, Renzo Saravia, que na visão dele o Fluminense vai sim jogar um pouco mais mordido nessa partida. Fortaleza vai estar mais mordido realmente em busca do resultado por conta dessa situação na tabela, querendo conseguir uma vaga na Libertadores, assim como o Galo. Pra gente fechar o assunto Saravia, quero que a gente entre em uma discussão também, porque foi um outro assunto que ele abordou durante essa entrevista coletiva em relação à renovação de contrato dele. O Atlético termina o vínculo com ele agora nessa temporada em dezembro, né? O vínculo bem curto, foi contratado em fevereiro a pedido do Eduardo Cudê, precisava de um lateral direito. Então o Atlético trouxe justamente o Saravia, que tem esse contrato até o fim do ano. Nas palavras dele, ele tem um interesse sim em renovar com o Atlético, quer continuar por aqui, mas que não quer falar sobre esse assunto no momento, quer jogar jogo a jogo em busca de uma melhora, né, pessoal também, para decidir sim no fim do ano se vai ficar ou não no Atlético. Vamos aos números do Saravia nessa temporada pelo Galo. Ele tem 30 anos, são 34 partidas em 2023, desde que chegou em fevereiro, 23 jogos como titular dessas 34, são 13 cartões amarelos e um vermelho, é um dos mais faltosos aí do Galo, né, em relação a cartões. Tem 2 assistências com a camisa do Galo e foi titular nas últimas 4 partidas no lugar do Mariano, que está no departamento médico do clube e vinha sendo o titular na vaga dele. Falando sobre o Mariano agora, que também tem o fim do contrato também nesse fim do ano, acaba o contrato do Mariano, que tem 37 anos, disse em setembro que não tem o desejo de aposentar nesse momento, apesar de já ter os seus 37 anos, só que ele falou isso antes dessa última lesão que ele sofreu, né? Não sei, talvez os planos podem ter mudado, mas Mariano com 37 anos, 35 jogos pelo Galo na temporada, 28 como titular, pouca coisa de diferença em relação ao Saravia. Eles dividem bem essa lateral direita do Galo, principalmente por conta da questão física do Mariano, que acaba tendo algumas lesões e de vez em quando também é poupado. Ô, Breno Galante, deixa eu te perguntar um negócio, cara. O Mariano, a gente sabe que não é o mesmo que atuou em 2021, foi campeão de quase tudo com o Galo. O Saravia, a Giovana trouxe os números dele, né? Tá jogando como titular muito em virtude da lesão do Mariano. Um cara bastante faltoso, 13 cartões amarelos, um vermelho. É um jogador que não é xodó da torcida, igual você tem uma Arana lá na lateral esquerda. Mas o Mariano, que é a sombra do Saravia, também não tá nessa fase tão boa. Na sua opinião, o que você acha que o Atlético deveria fazer? Renova com o Saravia, porque o vínculo dele vai até o fim do ano, e pensa no que vai fazer com o Mariano. Mantém o Mariano e traz alguém pra ser sombra do Mariano. Essa lateral direita do Galo, que, aliás, como na maioria dos times, né? O setor complicado é a tal da lateral, não hein, Breno? Mais. Tá doido. Ô Rafa, a lateral do Atlético, até quando o Atlético foi campeão em 2021, ela teve alternâncias ali, né? Por conta da questão física do Mariano, igual você falou, ele é um jogador que tem um histórico de lesão e isso perpetuou por 2022, esse ano também essa disputa com o Saravia. Agora o Mariano, né, no último jogo ficou no banco e acho que também vai ficar no banco amanhã de novo, porque o Saravia vem até conseguindo fazer o feijão com arroz. O que me incomoda muito no Saravia, eu acho que ele é um jogador voluntarioso, eu não acho que ele é um jogador técnico como é o Mariano, só que o aspecto físico do Mariano
Em contrapartida, falta o Mariano e sobra no Saravia. Saravia recebe, como você disse aí, vários cartões, muito por uma situação de falta de técnica em alguns momentos, num domínio errado, né, numa antecipação errada. E ele me incomoda um pouco quando ele vai à linha de fundo, ainda mais aí o Giovana que estamos ali atrás do gol, a gente percebe muito isso. Na hora de cruzar, só cruza de cabeça baixa. E o Atlético perde muitas oportunidades com cruzamentos assim. Levanta a cabeça, olha pra área, vê quem tá melhor posicionado. Não sei se é a ansiedade que faz isso com o Mariano, com o Saravia. Agora, eu acho que Mariano não dá pra renovar, o Atlético renovar mais um ano com ele. Se ele não aposentar, boa sorte em qualquer outro clube que ele for. O Saravia eu renovaria pra ser um reserva do Atlético. E eu acho que o Atlético tem que buscar um jogador pra vestir a camisa e ser titular, como a gente tem na lateral esquerda do Arana, um jogador que chega com vitalidade, um jogador jovem, para assumir a titularidade de uma vez por todas, para não ficar essa situação de joga quem está menos mal, vamos dizer assim, Rafa. Qual que era o nome daquele menino da base? Era o Vitor Gabriel? Isso. Vitinho, né? Lélio falou até dele no Campeonato Mineiro, né, Lelão? Ele já jogou só contra o Democrata. Um jogo. Jogo e só. Também nunca mais ouviu falar. Não teve. Eu não sei se. Ele é da seleção sub-17, né? Eu lembro desse jogo. Ele disputou o Sul-Americano sub-17 agora, né? Com a seleção, né? Exato. E aí, olha, eu concordo com o que o Breno disse. Sinceramente, eu acho que ficar com esse. Tem alguns jogadores ainda, vários não, mas alguns jogadores ainda remanescentes daquele time de 2021. Ganhou tudo, foi um time que mostrou um ótimo futebol, ok, beleza, mas eu acho que as coisas têm que rodar. Né? O mundo gira e vambora, muita gente já foi. O Mariano é um deles que pra mim mostrou muita bola, foi muito importante, mas momento dele também eu não acho que deveria se renovar não. E também o Saravia, pra ser o titular do ano que vem, eu gosto até do futebol do Saravia, mas pra ser titular acho complicado. Se o Atlético tiver disposto a investir, aí sim trazer um cara pra ser titular. Agora, pra trazer outro Saravia, aí fica com o Saravia, que já tá aí, né? E fica titular ano que vem. Mas se for pra investir, o Atlético precisa realmente de um lateral direito pra ser o titular. Eu conversei há poucos dias com o Rodrigo Caetano, que deve ser aí o CEO do futebol do Atlético, na passagem de SAF, né? Já ficou definido que esse futebol não vai ficar com o atual presidente, né? E que ele deve ter um outro cargo e tudo mais. Ele está trabalhando na renovação e eu perguntava especificamente sobre um jogador, mas ele me falou que está trabalhando na renovação de muitos outros, ou na tentativa de colocar em outro clube, de entrar em acordo e tudo mais. Eu acho que tudo isso a gente não pode esquecer que depois de amanhã, né, vai ter que vir aquele aporte milionário, né? É de imediato o aporte da SAF. E eu acho que tudo vai passar sobre isso. Tudo vai passar, né? Que tipo de investimento vai ter? Esse investimento é direto pro futebol, porque tá lá que é pro futebol, né? Como é que eles vão gastar isso? Ou seja, os planos, gente, eles já estão traçados. Né? A gente pode ter uma opinião aqui ou outra. Eu também acho que o Saravia não seria tanta dificuldade como reserva, porque lateral é muito difícil da gente conseguir. Quando tem, ninguém dá ou é muito caro. Né? O Atlético teria que fazer uma busca no futebol sul-americano de novo, eu acredito nisso. Mas uma coisa que pega muito é a seguinte: o Atlético não tem jogada de linha de fundo. O Atlético não vai à linha de fundo. O último jogo provou isso mais do que qualquer coisa no mundo, né? E se perde muito não tendo isso. Então a busca nessa questão aí do lateral é importantíssima, mas vai passar por tudo que acontecer nessa virada da SAF e acho que assim, qualquer coisa que a gente fala hoje é bem conjectura, né? Só uma dica. Já participou conosco para falar de atletas sul-americanos, treinadores e dar sempre umas dicas boas de jogadores também. Dê um pulinho no canal do Bruno Garcês, o Sudaca Brasil, que ele fez um vídeo sobre 15 apostas do futebol sul-americano para laterais. Às vezes, SAF do Atlético, vocês acham alguém perdido por aí, num Sporting Cristal, num Barato, Bolívar? Né? Porque a busca também, é essa, né? A questão financeira. Trazer um jogador sul-americano hoje é muito mais barato. Fica a dica, viu? Fica a dica. Tem muitos nomes bons aqui, viu, Lélio Gustavo? Cabeça de bagre se traz fácil, porque o diferenciado ele vai com 16, 17 anos pra Europa.
sabe? É só pegar lá os equatorianos do Brighton na Inglaterra, eles arrumaram 100 milhões de libras no rapaz que era o meio de campo lá. Mas jogaram de linha de fundo, nem com o Mariano tem. O Mariano é pior ainda, que ele tenta cruzar a bola do meio de campo. É o que eu tô falando, exato. Sabe? Então, tem. Mas entre as opções aí, aliás, até o Cudê falou, eu pedi o Gilberto me entregar isso aí, que foi ele mesmo que indicou, né? Foi. Sabe? E tá lá o Gilberto fazendo um pênalti atrás do outro com a camisa do Bahia. Só pra lembrar, né, Rafa? Verdade. Né? Mas, não sei, eu com sinceridade acho o Sarabia um jogador muito útil, e esse número de cartões aí demonstra que ele não tá morto dentro de campo, né? Sim. Porque na maioria das vezes é ele contra 2, 3 ali e ninguém volta pra recompor, a não ser depois que o Filipão ajustou o time com o Pavon pela direita, o auxiliando. Mas na maioria das vezes assim, a gente sempre via uma dobradinha pra cima do Sarabia e ele como louco correndo pra cima e pra baixo. Eu acho que dá pra renovar e ser uma opção pro elenco, como o Breno falou. Só um detalhe antes de voltar pra você, Gil, pra gente finalizar, o Valentim Barco, que o senhor perguntou do anytime dele do Boca Juniors, ele é lateral esquerdo de origem e ele tá nessa lista do Bruno Garcia, tá? De nomes aí pra serem analisados. Ele é lateral esquerdo de origem, tá? Mas o no jogador Boca do Boca. ele joga na segunda linha, né? Do meio de campo, né? Aberto pela esquerda. Invenção de moda do treineiro lá. Enfim, mas joga bem pra caramba o moleque. Gil, pra gente fechar essa primeira parte do Galo, diga lá. Expectativa, Rafa, em cima de que o Filipão repita a escalação pela primeira vez jogando na Arena MRV. O Galo já fez 6 partidas por lá, são 4 vitórias e 2 derrotas, e nesses 6 jogos o Galo teve escalações diferentes, né? Muitas vezes por problemas físicos, por suspensão e até decisão também do próprio treinador. Só que o Galo estava mais encaixado, agradou o Filipão no jogo contra o Fluminense, então existe essa expectativa de que ele repita a escalação pela primeira vez. O Filipão, né, no comando do Atlético desde junho, já repetiu a escalação em outras duas oportunidades, sem ser jogando na Arena MRV, então existe essa expectativa de que aconteça pela primeira vez. Volto na segunda parte, então, pra gente falar esse provável Atlético que enfrenta o Fortaleza às 9:30 da noite e também falar um pouquinho mais sobre esse provável Fortaleza que vai enfrentar o Atlético. Show de bola, Gil. Breno Galante, meu velho, pra gente finalizar, algum outro detalhe da sua parte? Não, só essa expectativa mesmo, né? Que o Atlético, agora o Filipão tem essa oportunidade de repetir o time. A gente tá vendo aí o Rubens fazendo uma função muito importante. O Atlético teve um ganho ofensivo com o Rubens, com o Zaratio, existe um equilíbrio. Então, qualquer tipo de mudança pro jogo de amanhã, sinceramente, Rafa, vai ser uma grande surpresa pra mim. Grande abraço a todos aí, até amanhã, valeu! Valeu, Breno Galante. Amanhã a gente já vai ter o programa emendando com a Jornada do Tempo Esportes, porque 7 da noite tem Inter e América. O Edivaldo Miranda chega daqui a pouquinho, trazendo os detalhes do Coelhão para essa reta final de seriado brasileiro do América.